Então, respondendo agora as perguntas, né? Primeira pergunta, o que é o saber absoluto? Gente, o saber absoluto, a ideia de absoluto para o Hegel é a realidade que existe enquanto espírito, enquanto processo que está em constante transformação e funciona como um organismo vivo. Então a ideia de absoluto para ele é a realidade que existe em relação a gente. Nós somos finitos, a realidade não é finita. E ela se impõe de modo absoluto porque é algo que a gente não pode impedir, a gente não pode controlar. Próxima pergunta. O que é dialética? A dialética para o Hegel é um movimento de desenvolvimento da consciência humana junto com o desenvolvimento da vida, do mundo, do universo. Então a dialética nada mais é do que o desenvolvimento do mundo e o ser humano entra no processo e desenvolve a sua consciência em relação ao mundo que o cerca. Então a dialética é um movimento de desenvolvimento da vida, tanto da vida humana quanto da vida da sociedade. Próxima pergunta. Vamos lá. Agora, toda vez que eu pensar, professora, mas eu tenho dificuldade em entender esse movimento de tese, antítese, síntese. Então, o movimento da natureza, o movimento da vida é um movimento de tese, antítese e síntese. Tese no sentido de que as coisas existem, antítese no sentido de que essas coisas entram em contato com outras coisas no mundo, no universo, e síntese como resultado desse processo de transformação, de encontro, de transformação, de relação. Tá? Eu vou dar a gente como exemplo. Ser em si é o ser humano, ser fora de si, o ser humano em relação ao mundo, em relação ao outro, e síntese é o resultado desse contato do ser humano com outras pessoas, com as coisas, com o mundo. Então, todo o desenvolvimento do mundo se constrói a partir desse movimento constante, permanente de transformação. Tá? Então, a realidade para o Hegel é um contínuo processo de transformação na qual um momento prepara o outro. Porque você tem a tese, a contradição, a antítese e o resultado, a síntese. E essa síntese ela vai preparar uma nova tese que vai ser elaborada a partir dela. Então, toda vez que você pensar o movimento do real ou o movimento do espírito, você vai pensar nesses três momentos, porque a síntese ela vai sempre ser uma situação, ser algo que vai preparar a elaboração de uma nova tese. Tá? Outra coisa importante também é a dialética para o Platão é em tese, antítese e síntese, mas em relação à construção do processo de conhecimento. Tá? O Hegel ele vai desenvolver isso, mas não enquanto método. Ele vai falar que a dialética não é um método, mas é o desenvolvimento, o movimento da vida, da realidade. Tá? E ele vai dizer que o pensamento, a arte de pensar, ela também deve ser dialética. A gente deve entender o mundo, a vida, enquanto um processo de desenvolvimento. Porque, segundo Hegel, a realidade ela não é fixa, mas ela está sempre em movimento, ela é dinâmica. Ela não é fixa, estática, ela é dinâmica. Então, em seu movimento existem contradições que vão preparar novas situações, tá?